É a criatura terrestre mais rápida que já existiu. Em apenas alguns segundos, sua velocidade supera a de qualquer outro predador. Na savana, nada corre mais rápido do que a chita, mas a velocidade não garante a vitória. Cada perseguição dura apenas algumas dezenas de segundos. O coração bate além do limite suportável. O corpo aquece até níveis perigosos. Se não terminar a tempo, a caçada vai matar o próprio caçador. Esta não é uma história sobre um dominador. Esta é uma história sobre o preço de ir longe demais no caminho da evolução. Bem-vindo a Guepardos, segredos sombrios da caçada mais mortal da savana. A chita não entra na caça de forma lenta. Para ela, tudo existe apenas por um intervalo extremamente curto. Na savana africana, onde o espaço aberto se estende até o horizonte, a chita não tem a vantagem de se esconder. Ela não pode esperar. Ela não pode tentar de novo. Cada caçada é uma aposta biológica, onde um erro significa exaustão. Ou morte. No instante em que a chita se ergue de repente, tudo o que ficou para trás deixa de existir. Seu corpo dispara como se tivesse sido lançado do chão. Em apenas alguns segundos, a velocidade ultrapassa 80, 90 e então mais de 100 km por hora. Nenhum animal terrestre consegue acompanhar, mas o preço a pagar é terrível. O coração acelera até o limite máximo. Os pulmões precisam bombear oxigênio mais rápido do que a capacidade de troca de gases. A temperatura do corpo sobe depressa, até um nível perigoso. A chita não tem permissão para correr por muito tempo. Diferente dos cães selvagens, que podem perseguir por quilômetros, a chita tem apenas cerca de 20 a 30 segundos. Depois desse ponto, o corpo começa a atraí-la. O ácido lático se acumula. Os músculos tremem. A visão fica turva. Se a presa ainda não caiu, a chita é obrigada a parar. Não por falha tática, mas por limite fisiológico. Mesmo quando a gazela cai, a caça ainda não terminou. A chita não consegue comer imediatamente. Ela precisa descansar por um momento. E é aí que a savana se torna mais perigosa do que nunca. Uma sombra escura aparece na borda distante. Depois, cada vez mais espreitadores. Hienas ou leões, predadores que não precisam de velocidade, só de força e números. A chita os ouve antes mesmo de vê-los. Se eles chegarem a tempo, todo o esforço de segundos atrás se torna inútil. Sem luta, sem resistência. A chita é obrigada a abandonar a presa e recuar, para preservar a própria vida. Como se pedisse a Deus apenas mais uma chance de sobreviver. As estatísticas mostram que mais da metade das presas abatidas por chitas é roubada. Isso significa que, mesmo vencendo, ela ainda pode passar fome. Nenhum outro predador enfrenta esse paradoxo com tanta frequência. Caçar com sucesso, mas não comer. Para a chita, cada caçada não é apenas a pergunta: vai pegar ou não vai? É a pergunta se o corpo vai aguentar ou não. Um sprint longo demais pode levar ao choque térmico. Uma queda no ângulo errado pode causar uma lesão permanente. Uma sequência de falhas pode empurrá-la para a fome. Sem bando, sem aliados,
sem chance de corrigir o erro. A chita é o animal mais rápido do planeta, mas também o predador que vive mais perto do limite. Não há espaço para falhas. Na savana, sua velocidade não é um presente. É uma maldição evolutiva. A caça termina, mas a guerra pela sobrevivência da chita está apenas começando. Se você olhar para uma chita parada, é difícil imaginar que este é o animal mais rápido em terra firme. Corpo esguio, peito profundo, pernas longas, cabeça pequena. Não há nenhum sinal de força esmagadora. Mas, por baixo dessa aparência, existe uma máquina biológica ajustada a um nível extremo, onde cada parte existe para servir a uma única função: acelerar. A coluna vertebral da chita é a primeira chave. Diferente de outros grandes felinos, a coluna dela é extremamente flexível, funcionando como uma mola biológica. Ao correr, a coluna se estica e se contrai com força, permitindo uma passada anormalmente longa. Em um único ciclo de corrida, a chita pode tirar as 4 patas do chão ao mesmo tempo e então aterrissar com uma distância maior do que o comprimento do próprio corpo. É esse mecanismo que faz com que cada passada cubra mais terreno, reduza o número de toques no solo e aumente a velocidade total. As pernas da chita foram feitas para transmitir força, não para lutar. Os ossos são longos e leves, as articulações são flexíveis, mas falta a espessura e a robustez que existem em um leão ou em um leopardo. As garras se retraem apenas parcialmente, permanecendo expostas para aumentar a aderência, como os cravos de um pneu em uma pista de corrida. Isso impede que a chita escorregue ao acelerar ou mudar de direção bruscamente, mas ao mesmo tempo faz com que as garras se desgastem mais rápido e sejam menos eficientes para escalar ou segurar uma presa. Os músculos da chita têm uma alta proporção de fibras de contração rápida. É esse tipo de fibra que produz grande força em um período muito curto, ideal para arrancadas, mas que se cansa rapidamente. Em contraste, ela possui poucas fibras de contração lenta, as fibras necessárias para esforço prolongado e resistência. Isso explica por que a chita não consegue perseguir por muito tempo. Não consegue correr atrás da presa por centenas de metros como os cães selvagens e não consegue prolongar a caçada quando falha na primeira tentativa. O centro dessa máquina está no coração e nos pulmões. O coração da chita é relativamente maior em comparação ao peso do corpo, permitindo bombear grandes volumes de sangue em pouco tempo. Os pulmões são amplos. As vias aéreas são largas, fazendo o oxigênio chegar rapidamente aos músculos. Durante o sprint, os batimentos e a respiração disparam, empurrando o sistema circulatório e respiratório até o limite fisiológico. É um estado que a chita só consegue manter por algumas dezenas de segundos, antes que o risco de superaquecimento e colapso se torne grave. A cauda longa da chita funciona como um leme vivo. Quando ela muda de direção em alta velocidade, a cauda se projeta para o lado oposto, ajudando a manter o equilíbrio e estabilizar a trajetória. Sem esse mecanismo, uma curva brusca acima de 80 km por hora seria suficiente para fazê-la perder o controle. É um detalhe pequeno, mas vital em caçadas que acontecem em campo aberto, onde a presa muda de direção o tempo todo para escapar. Até mesmo a cabeça e os olhos da chita refletem o objetivo da velocidade. A cabeça pequena reduz a resistência do ar. Os olhos grandes, posicionados mais altos, permitem acompanhar a presa em movimento rápido e manter o foco estável mesmo quando o corpo vibra intensamente. A faixa preta que desce do canto do olho até a bochecha, muitas vezes chamada de linha de lágrima, ajuda a reduzir o brilho e a aumentar a concentração visual sob o sol forte da savana. Em comparação com outros grandes felinos,
A chita é uma exceção evolutiva. O leão é otimizado para força e domínio. O leopardo é otimizado para escalada e emboscada. O tigre é otimizado para potência e impacto. A chita é diferente. Ela sacrifica quase todas as outras habilidades para alcançar desempenho máximo em um único instante. O problema é que essa máquina não tem modo de segurança. Não existe plano B. Quando uma parte falha, todo o sistema desaba. Uma articulação lesionada reduz a velocidade. Menos velocidade significa perder a capacidade de caçar. Perder a capacidade de caçar significa fome e morte. A sequência acontece rápido e não tem volta. Em condições ideais, espaço aberto, poucos rivais, presa adequada, a máquina biológica da chita funciona quase perfeitamente. Mas a natureza raramente mantém condições ideais por muito tempo. Quando o ambiente muda, quando o território é fragmentado, quando a competição aumenta, esse refinamento extremo se transforma em uma fraqueza fatal. A chita não foi projetada para se adaptar a qualquer situação. Ela foi projetada para vencer em um único momento. E quando esse momento passa, essa máquina biológica perfeita se torna imediatamente um animal vulnerável no meio da savana. Essa máquina biológica da velocidade é um milagre da evolução e, para muitos, um sinal da grandeza de Deus na criação. Mas, em um mundo que muda mais rápido do que nunca, esse milagre também levanta uma pergunta inquietante. Será que uma espécie otimizada para a velocidade absoluta ainda terá espaço quando a natureza já não permite que ela corra com todo o seu potencial? No mundo natural, a evolução não busca a perfeição. Ela apenas preserva aquilo que é bom o suficiente para sobreviver em uma circunstância específica. Para a chita, essa circunstância existiu e desapareceu mais rápido do que a espécie conseguiu se ajustar. As consequências desse processo não estão na velocidade ou na aparência, mas em algo mais profundo, dentro da própria estrutura genética do animal. A chita é uma das espécies com menor diversidade genética já registrada entre grandes mamíferos. Estudos mostram que muitos indivíduos apresentam um nível de semelhança genética tão alto que seus corpos não conseguem distinguir um enxerto de tecido vindo de outro indivíduo. Esse fenômeno não é um sinal de estabilidade, é a marca de um passado turbulento. Ao longo da história evolutiva, as chitas passaram por pelo menos um, possivelmente vários, eventos graves de gargalo genético, períodos de mudanças climáticas extremas e extinções em massa no fim da Era do Gelo eliminaram a maior parte das populações ancestrais. Apenas um grupo muito pequeno sobreviveu e reconstruiu a espécie inteira. Desde então, a chita continua existindo, mas com um conjunto genético muito mais pobre do que o de outros predadores. No curto prazo, isso não impede a chita de correr rápido ou caçar com eficiência. Mas, a longo prazo, o preço fica evidente. A baixa diversidade genética reduz a capacidade de adaptação a doenças, a ambientes novos e a pressões ecológicas inesperadas. Quando um patógeno surge, a chita não tem variações genéticas suficientes para que parte da população seja naturalmente resistente. O grupo inteiro pode entrar em declínio ao mesmo tempo. A consequência seguinte aparece na reprodução. As chitas apresentam taxas anormalmente altas de espermatozoides defeituosos, índices de malformações congênitas acima da média e baixa sobrevivência de filhotes. Muitas fêmeas dão cria com regularidade, mas poucos filhotes chegam até a idade adulta. Isso cria outro paradoxo. A população parece estável no número de nascimentos, mas se enfraquece silenciosamente a cada geração. Nesse cenário,
a evolução deixa de ser um caminho aberto. Para muitas espécies, a pressão ambiental estimula diversidade e características novas. Para a chita, a pressão apenas expõe os limites que já existem. Ela não consegue mudar facilmente sua estratégia de caça. Não consegue passar a viver em grupo de forma eficiente. Não consegue depender de força bruta ou de escalada para compensar quando a velocidade deixa de ser uma vantagem absoluta. É por isso que biólogos consideram a chita um exemplo clássico de uma estratégia evolutiva extrema. Quando uma espécie é otimizada profundamente para uma única função, todos os outros caminhos evolutivos vão se fechando. Não porque falte pressão para mudar, mas porque já não existe material genético suficiente para mudar. No passado, isso não era uma ameaça imediata. A savana era ampla, as presas eram abundantes e a competição era menor. Mas no mundo moderno, onde o habitat foi fragmentado, o clima muda rápido e o ser humano se tornou uma força dominante, a armadilha genética começa a se fechar. A chita não enfrenta apenas ameaças externas, ela enfrenta também os limites internos do próprio corpo, como se carregasse um fardo silencioso que nem mesmo Deus teria colocado ali por acaso, mas que a natureza acabou impondo. A evolução, nesse caso, deixa de ser um guia. Ela se torna uma lembrança, registrando o que já funcionou, mas sem garantir o futuro. A chita não errou. Ela apenas foi longe demais por um caminho que a natureza um dia permitiu, mas que já não sustenta como antes. A armadilha genética da chita, portanto, não é uma sentença de morte imediata. É um processo lento e invisível, no qual cada geração carrega menos resistência do que a anterior. E conforme o ambiente continua mudando, a pergunta deixa de ser se a chita é ou não a mais rápida, e passa a ser se uma espécie com um patrimônio genético tão limitado ainda tem margem suficiente para continuar existindo em um mundo cada vez mais implacável. E quando a evolução já não tem muitas jogadas, a luta pela sobrevivência da chita é obrigada a se mover para outra frente, onde velocidade, biologia e genética já não são os únicos fatores que decidem o destino. Na savana africana, nenhuma vantagem existe em isolamento. Cada ponto forte só tem valor quando colocado em relação às outras espécies que competem pelo mesmo recurso. Para a chita, a velocidade já foi uma vantagem absoluta. Mas quando os rivais não precisam correr mais rápido, apenas chegar depois e tomar o que é dela, essa vantagem começa a perder o sentido. O leão não tenta perseguir a chita. Ele não precisa. Com tamanho maior, força muscular superior e uma estrutura social que permite controlar o território, o leão domina pelo poder, não pela eficiência. A chita pode caçar com sucesso mais rápido, mas quando o leão aparece, o jogo acaba imediatamente. Não há confronto, não há espaço para negociação. A chita recua porque sabe que dificilmente venceria. As hienas são diferentes. Elas não têm a força esmagadora de um leão, mas compensam com número e resistência. As hienas podem observar à distância, esperar a chita se exaurir e então se aproximar em grupo. A pressão psicológica e o risco de ferimentos obrigam a chita a abandonar a presa antes mesmo de o confronto realmente começar. Em muitos ecossistemas, as hienas roubam as presas da chita com mais frequência do que os próprios leões. Até mesmo os cães selvagens africanos, predadores menores, criam outro tipo de competição. Eles caçam em grupo, sustentam perseguições longas e conseguem voltar a caçar rapidamente quando falham. A chita não tem vantagem diante de um rival capaz de repetir o esforço várias vezes no mesmo dia. Quando o espaço diminui e a presa se torna escassa, a estratégia da chita, um único sprint perfeito, se revela muito menos flexível. E a competição não acontece apenas entre grandes predadores.
A chita também enfrenta predadores intermediários, aqueles que exploram o menor erro. Cada vez que a chita caça ao meio-dia para evitar leões e hienas, ela encara o risco de choque térmico. Cada vez que arrasta a presa para um lugar mais fechado para comer rápido, ela perde visibilidade e capacidade de fuga. Todo ajuste tático traz um novo custo. Nesse contexto, a velocidade deixa de ser a vantagem decisiva e passa a ser uma característica fácil de ser explorada. Outras espécies não precisam vencer a chita na perseguição. Elas apenas esperam, até que a chita já tenha consumido quase toda a sua energia. É uma competição indireta, mas muito mais eficiente do que um confronto direto. Essa pressão competitiva também afeta profundamente o comportamento e a distribuição da chita. Ela é obrigada a evitar áreas com alta densidade de leões, mesmo sendo os lugares com mais presas. Ela passa a agir em horários mais perigosos. Ela caça presas menores, com menor valor energético, para reduzir o tempo de manejo. Essas escolhas ajudam a chita a sobreviver no curto prazo, mas reduzem sua eficiência de sobrevivência no longo prazo. Para a fêmea com filhotes, a competição vira um problema quase sem solução. Uma caça fracassada não significa apenas perder uma refeição. Significa perder a chance de sustentar a próxima geração. Leões e hienas não apenas roubam a presa, mas também matam os filhotes quando têm oportunidade. A chita precisa escolher áreas periféricas, com menos rivais, mas também com menos recursos. Essa troca se repete geração após geração, como se a vida na savana exigisse dela uma fé silenciosa para continuar, mesmo quando tudo parece injusto. No ecossistema da savana, nenhum predador age de forma independente. Cada estratégia é controlada pela estratégia de outra espécie. Quando os leões são fortes, as hienas são contidas. Quando os leões diminuem, as hienas explodem em número. Em ambos os cenários, a chita raramente é a beneficiada. Ela sempre ocupa a posição mais vulnerável, rápida demais para fazer parte do poder, mas fraca demais para proteger a própria conquista. Em um ambiente onde força, quantidade e controle territorial determinam cada vez mais o resultado, a chita é empurrada para uma postura defensiva constante. Ela sobrevive evitando, em vez de dominar. E quando a competição aumenta por causa das mudanças ambientais e do impacto humano, o espaço para a estratégia de correr para viver fica cada vez menor. A velocidade já salvou a chita, mas na savana moderna, onde cada vitória é disputada, a velocidade já não é uma vantagem forte o bastante para garantir o futuro. Ela é apenas o ponto de partida de uma competição cujo desfecho a chita quase nunca consegue controlar. No mundo das chitas, o conceito de território não é o mesmo que vemos em leões ou tigres, espécies que ocupam e defendem áreas de forma agressiva, com a força do grupo. A chita possui um sistema espacial complexo e sutil, adequado a um estilo de vida solitário e a uma estratégia de caça baseada na velocidade. Aqui, o território não é uma fronteira rígida, mas uma rede de comunicação por cheiro, onde a abundância de presas e as oportunidades reprodutivas são otimizadas. A diferença clara entre machos e fêmeas torna esse sistema único. Os machos de chita costumam viver em coalizões, geralmente irmãos da mesma ninhada, às vezes com a inclusão de um indivíduo sem parentesco. Essas coalizões estabelecem territórios de fato, muito menores do que a área de vida das fêmeas. O tamanho do território varia de 37 a 380 metros no Serengeti, África Oriental, e chega a uma média de cerca de 380 metros na Namíbia. Em áreas onde as presas estão concentradas e estáveis,
o território pode ser pequeno, com apenas 15 a 50 km. Os machos escolhem regiões com grande visibilidade, muitos pontos elevados como cupinzeiros ou árvores grandes para observar, e principalmente locais onde a chance de encontrar fêmeas seja a mais alta possível. O território é marcado e defendido de forma ativa. Os machos patrulham as bordas com frequência, e coalizões fortes, de 2 a 3 indivíduos, conseguem manter o território por mais tempo do que machos solitários. Eles usam o cheiro para declarar domínio, borrifam urina para trás sobre árvores, cupinzeiros ou pontos de destaque, deixam fezes no local, arranham o chão com as garras traseiras, ou esfregam o rosto e o corpo nas árvores, deixando o odor das glândulas faciais. Esses pontos de marcação, muitas vezes chamados de árvores de chitas ou hubs de comunicação, se tornam centros de informação. Outros machos se aproximam para cheirar e identificar o dono do território, avaliar sua condição física e decidir se vale a pena desafiar ou não. Nem todos os machos possuem território. Uma parte deles são os chamados floaters, machos errantes com áreas de deslocamento enormes, que podem chegar a 1.600 km/h, esperando a chance de conquistar um território quando o antigo dono enfraquece ou morre. Esses floaters geralmente são machos jovens ou solitários, que percorrem longas distâncias em busca de oportunidade. Já as fêmeas de chita vivem de forma solitária, exceto quando estão criando filhotes, e não defendem um território fixo. Elas possuem um home range muito maior, geralmente de 650 a 833 km no Serengeti, podendo chegar a 1.500 a 3.000 km/h em regiões mais secas como o Kalahari ou a Namíbia, onde as presas são mais dispersas. As fêmeas se deslocam conforme as estações e seguindo os rebanhos migratórios, como no sistema Serengeti-Mara, ou expandem a área de vida em busca de alimento e água. O home range das fêmeas costuma se sobrepor a vários territórios de machos, e elas aceitam a sobreposição com outras fêmeas sem conflitos diretos. Esse sistema otimiza a reprodução. Os territórios pequenos dos machos ficam posicionados nos melhores locais para encontrar as fêmeas errantes. Ao atravessar muitos territórios, as fêmeas aumentam a chance de acasalamento com diferentes machos, favorecendo a diversidade genética, um fator crucial para uma espécie que carrega, historicamente, uma diversidade genética baixa. O tamanho dos territórios e das áreas de vida muda conforme o ambiente. No Serengeti, com a grande migração, as fêmeas precisam de um home range amplo para acompanhar as presas. Na Namíbia, em áreas de fazendas, o território dos machos gira em torno de 380 km/h, enquanto os floaters podem alcançar 1.600 km/h. No Kalahari semiárido, os deslocamentos podem se tornar gigantescos por causa da escassez de presas. Quando o ambiente muda, com o avanço de arbustos, ou com a fragmentação causada pela agricultura, o espaço aberto necessário para observar e marcar território é reduzido. O território se torna mais difícil de manter. A sobreposição aumenta os conflitos e o sistema de comunicação por cheiro é interrompido. Proteger as pradarias abertas não salva apenas a chita. Também preserva a forma como elas conversam entre si, através desse território invisível. O território da chita não é uma cerca de ferro. É uma rede de aromas espalhada pela savana imensa. Um sistema delicado, onde a velocidade não serve apenas para caçar, mas também para sustentar a sobrevivência de toda a espécie, como se cada marca deixada no chão fosse uma assinatura silenciosa da vida.
e um lembrete de que, diante de Deus, até o invisível tem um propósito. Para a chita, a reprodução não está ligada a território, status ou força social. É uma decisão totalmente individual. Não existe um bando para ajudar. Não existe uma estrutura de proteção. A cada gestação, a fêmea entra sozinha em uma fase em que todas as suas vantagens biológicas, velocidade, agilidade, capacidade de caça, ficam limitadas. Após cerca de 3 meses de gravidez, a fêmea se afasta dos espaços abertos, onde antes dominava com velocidade. Ela busca áreas mais fechadas, com vegetação densa, pouca visibilidade e poucos sinais de presas grandes. Não é um lugar ideal para caçar. É apenas o lugar onde ela chama menos atenção. A escolha do local de parto não tem o objetivo de maximizar alimento, e sim de adiar o momento em que será descoberta o máximo possível. A reprodução, nesse caso, não cria uma família no sentido social. Ela cria um ponto fixo perigoso dentro da vida nômade da chita. Cada dia ficando perto da toca é um dia em que a mãe troca a própria segurança. Cada vez que sai para caçar é uma aposta. Ir longe o suficiente para não deixar rastros, mas não longe demais a ponto de deixar os filhotes sozinhos por tempo demais. Diferente dos carnívoros que vivem em grupo, a chita não tem uma estratégia de dividir risco. Não há revezamento de vigia, não existe reserva de alimento. Todo erro é individual e não pode ser corrigido. Por isso, nesse período, a fêmea costuma mudar completamente seu comportamento de caça. Ela prioriza investidas curtas, presas pequenas, um rendimento menor, mas com menos risco. É quando a caçadora mais rápida da savana aceita ser menos eficiente para garantir a existência da próxima geração. Ainda assim, essa estratégia não garante sucesso. A toca, mesmo escolhida com cuidado, continua sendo um dos raros pontos fixos na vida da chita. E qualquer ponto fixo na savana é, por natureza, arriscado. Quando o perigo ultrapassa o limite do controle, a mãe é forçada a tomar a decisão mais cruel: mudar de lugar ou abandonar. No mundo da chita, criar filhotes não significa proteger a qualquer custo. Significa avaliar o tempo todo se a sobrevivência daquela ninhada ainda é possível. E muitas vezes, tudo o que ela pode fazer é confiar em Deus e seguir em frente, porque hesitar pode custar a vida de todos. A reprodução, portanto, não é uma jornada movida por emoção. É uma sequência de escolhas frias, em que cada decisão coloca o futuro da espécie em um estado frágil. E é exatamente a partir daqui, quando os filhotes deixam a proteção temporária da toca, que uma fase ainda mais implacável realmente começa. Se a reprodução é o desafio da mãe, então a infância é o teste mais cruel para os filhotes de chita. Eles entram no mundo não com velocidade, mas com lentidão. Não com habilidade de caça, mas com uma impotência quase total. Em um ecossistema onde o erro é punido imediatamente, essa é uma fraqueza mortal. Os filhotes de chita não precisam ser perseguidos. Eles não precisam ser caçados com táticas complexas. Basta serem vistos. Leões, hienas, chacais e até grandes aves de rapina podem matá-los em poucos segundos. Não há corrida. Não há chance de fuga.
A infância da chita acontece sob a condição de estar sempre sendo caçada, mesmo quando ninguém a procura ativamente. Os números de campo revelam essa realidade de forma fria. A maioria dos filhotes não sobrevive ao primeiro ano. Eles não morrem por falta de potencial biológico. Morrem porque o ecossistema ao redor não oferece nenhuma margem de segurança para a fase mais frágil. Esse é um dos maiores índices de mortalidade de filhotes entre os grandes felinos. Nesse período, a mãe quase não consegue intervir diretamente. Ela não é grande o bastante para dominar. Não é agressiva o suficiente para intimidar. Toda a proteção é indireta. Atrair a atenção, distrair ou recuar. Diante de um predador maior, tentar defender os filhotes quase sempre significa suicídio. Por isso, a sobrevivência dos filhotes raramente depende da força da mãe, e depende muito mais de uma única coisa: se eles foram notados ou não. E, muitas vezes, é como se a vida deles dependesse de uma pequena graça, um instante de silêncio, algo que só Deus poderia permitir no meio de tanta brutalidade. Alguns filhotes carregam uma camada de pelos cinza e grossos nas costas, que faz com que pareçam espécies menos atacadas. Mas essa vantagem não é uma proteção real, apenas reduz a chance de serem percebidos por um curto período. Conforme crescem, toda a camuflagem perde o sentido. E mesmo aqueles que sobrevivem ao início não entram em uma fase mais segura. Quando começam a se mover com a mãe, eles precisam deixar a proteção do capim denso, e isso significa aparecer mais. A cada caça fracassada, a cada presa roubada, o risco da fome se torna real. Não há reservas, não há ajuda de outros. A pressão não diminui, ela apenas muda de forma. Do ponto de vista evolutivo, esta é uma estratégia que aceita grandes perdas em troca de máximo desempenho em poucos indivíduos que sobrevivem. Mas, no mundo moderno, onde o espaço se reduz e a competição se concentra, essa estratégia começa a mostrar seus limites. A infância da chita não é apenas perigosa. Ela revela um desequilíbrio crescente entre um corpo moldado para uma savana imensa e um mundo que encolhe a cada dia. E é a partir desse pequeno grupo de sobreviventes que o resto da história continua. A história da velocidade, da competição e de um lugar ecológico constantemente ameaçado. Para entender melhor por que o predador mais rápido do mundo depende totalmente dessas condições tão duras e ao mesmo tempo tão únicas, precisamos olhar para a própria casa delas. A África, vasta e imensa. A África, o segundo maior continente do mundo, abriga um dos ecossistemas mais diversos e marcantes do planeta. A savana, vastas planícies de gramíneas intercaladas com arbustos e árvores espaçadas. A savana ocupa cerca de 50 a 65% da África subsaariana, estendendo-se do Sahel, ao norte, até a África do Sul, incluindo regiões famosas como o Serengeti, na África Oriental, e o Kalahari, no sul. Não se trata de um deserto completamente árido, mas de um ecossistema de transição entre a floresta tropical e o deserto. Onde clima e tempo determinam a sobrevivência de plantas, animais e seres humanos. O clima da savana africana
É classificado como tropical de savana, ou na classificação de Köppen, com uma característica central: a alternância bem definida entre estação chuvosa e estação seca. As temperaturas se mantêm quentes a muito quentes ao longo do ano, raramente abaixo de 18 Celsius, e geralmente variam entre 20 e 30 graus nas médias mensais. Durante o dia, podem alcançar 35 a 40 graus, enquanto à noite o ambiente se torna mais fresco, especialmente nas regiões de Planalto. Essa grande diferença entre dia e noite é típica e ajuda plantas e animais a suportarem condições extremas. A estação chuvosa costuma se concentrar no verão do respectivo hemisfério, de abril a setembro no hemisfério norte, como na África Ocidental e no Sahel, e de outubro a março no hemisfério sul, África Oriental e Meridional. A precipitação anual varia de 500 a 1.500 milímetros, dependendo da região. Em áreas mais úmidas próximas à linha do Equador, a chuva pode ultrapassar 1.200 milímetros, sustentando gramíneas verdes e árvores mais altas. Já nas bordas do deserto, como no Kalahari, os volumes podem cair para 250 a 500 milímetros, tornando a paisagem semiárida. Na estação chuvosa, a savana africana se transforma de forma impressionante. Chuvas intensas, muitas vezes acompanhadas de trovões, caem no fim da tarde, e o solo ressecado rapidamente volta a ficar verde. A grama cresce até 2 a 3 metros, rios se enchem, e poças temporárias, pans, se formam, atraindo inúmeros animais. É o período de maior renovação, árvores brotam, flores aparecem, e a savana vira um paraíso verde. No Serengeti, Tanzânia e Quênia, a estação chuvosa longa vai de março a maio, com o pico de precipitação, cerca de 137 milímetros por mês em abril, somada às chuvas curtas de novembro a dezembro, criando um ciclo ideal para a migração de milhões de animais selvagens. A estação seca, por outro lado, é o teste mais duro. Durando de 5 a 8 meses, dependendo da região, ela traz períodos quase sem chuva. Na África Oriental, como no Serengeti, a seca vai de junho a outubro, com noites mais frias, temperaturas caindo para 13 a 15 degrees. Já no sul, como no Kalahari, o cenário pode ser ainda mais extremo, com calor intenso e temperaturas diurnas chegando a 40 graus. O solo racha, rios e lagos secam, a grama amarela e morre, e muitas árvores perdem folhas para economizar água. Incêndios naturais se tornam comuns, ajudando a renovar o ecossistema ao eliminar capins antigos e impedir o avanço excessivo de arbustos e árvores. A distribuição do clima não é uniforme devido ao relevo e à posição geográfica. Na África Oriental, o planalto do Serengeti Mara fica entre 1.500 e 2.000 metros de altitude, criando um clima mais ameno do que nas planícies baixas. As chuvas sofrem influência das monções do Oceano Índico e do efeito de sombra das montanhas. Como o Kilimanjaro e a região de Ngorongoro, o sudeste do Serengeti é mais seco, 400 milímetros por ano, enquanto o noroeste é mais úmido, 1.200 milímetros. O Kalahari, em Namíbia, Botsuana e África do Sul, tem características semidesérticas, com grandes dunas vermelhas e pouca chuva, mas ainda sustenta uma savana esparsa, graças à água subterrânea e aos rios sazonais.
O clima da savana não apenas molda a paisagem, ele define a vida. A estação chuvosa provoca uma explosão biológica. As plantas intensificam a fotossíntese, insetos se multiplicam, atraindo aves e grandes mamíferos. Já a estação seca força os animais a se deslocarem em busca de água e alimento, criando eventos espetaculares como a grande migração no Serengeti, quando milhões de gnus e zebras atravessam rios infestados de crocodilos. As plantas sobrevivem com raízes profundas, folhas pequenas ou troncos que armazenam água, como o baobá. Muitos animais descansam à sombra durante o dia e se tornam ativos ao amanhecer ou no fim da tarde. Dentro desse cenário, a chita não é apenas um predador solitário. Ela é o produto mais puro do clima e do espaço africano. Cada estação chuvosa ensina a ler o terreno que volta a ficar verde. Cada estação seca obriga a escolher a presa com uma precisão brutal. O calor molda sua capacidade superior de dissipar temperatura. As planícies abertas forçam a depender da velocidade e não da força. E o ciclo migratório das presas transforma cada caçada em uma corrida curta, onde não há espaço para erro. Neste continente, a chita não existe porque é a mais forte, mas porque é a mais adequada ao ritmo da savana. E enquanto as chuvas ainda retornarem, enquanto as pradarias ainda permanecerem abertas, a chita continuará correndo, carregando a marca viva de uma África que a moldou por milhares de gerações, como se a própria criação tivesse gravado nela um propósito. No vasto ecossistema da savana africana, onde a vida segue leis duras e ao mesmo tempo extremamente sutis, a chita ocupa um lugar especial que nenhum outro predador consegue substituir. Ela não é uma dominadora pela força absoluta como o leão, e também não é uma estrategista paciente e oportunista como a hiena. A chita é o símbolo da velocidade em estado puro, uma estratégia evolutiva levada ao extremo da perfeição em um instante curto. E é justamente por causa dessa estratégia que ela assume um papel ecológico único: o filtro de velocidade da savana. Diferente de leões e hienas, que costumam focar em presas maiores e mais pesadas, ou em indivíduos fracos e doentes dentro de grandes manadas, a chita concentra sua caça nas criaturas mais ágeis que a savana é capaz de produzir. A gazela de Thompson, com sua arrancada explosiva e mudanças de direção quase instantâneas. A gazela de Grant, com saltos longos e resistência. O impala, com seus saltos de Stotting que podem chegar a 3 metros para confundir o predador. Ou o Springbok, no sul da África, com seus saltos impressionantes de pronking. Todos são animais que sobrevivem principalmente por velocidade e reflexos superiores. Eles não dependem de tamanho ou força para reagir, mas da capacidade de correr mais rápido, virar mais bruscamente e detectar perigo antes de qualquer predador. Quando a chita aparece na savana, ela cria uma pressão seletiva constante e implacável sobre a população de presas. Um único instante de atraso, uma passada que não atinge a velocidade máxima, uma curva mal calculada ou um reflexo atrasado por frações de segundo, já é o suficiente para que aquele indivíduo seja eliminado do fluxo genético para sempre. A chita não mata em massa, não provoca carnificinas que derrubam drasticamente o tamanho de uma população, como os leões podem fazer com gnus e zebras durante as migrações. Em vez disso, ela remove lentamente, indivíduo por indivíduo, os animais menos competitivos em termos de velocidade e agilidade. Ao longo de um tempo evolutivo muito grande, essa pressão empurrou populações de gazelas, impalas e espécies semelhantes a se tornarem cada vez mais rápidas, mais saudáveis e mais alertas. Genes ligados à lentidão, reflexos fracos ou facilidade de distração foram sendo eliminados antes mesmo de passarem adiante.
E o resultado é o que vemos hoje. Algumas das populações de antílopes mais rápidas e mais inteligentes do mundo vivendo na savana africana. Uma gazela de Thompson adulta pode atingir 80 a 90 km/h em curtas distâncias e mudar de direção em ângulos de 90 graus sem perder muita velocidade. Capacidades que só poderiam surgir sob a pressão brutal de um predador ainda mais rápido. Esse é um filtro biológico único, impossível de substituir. O leão seleciona pela força, resistência e estratégia de grupo. Ele costuma mirar indivíduos que ficam para trás ou filhotes, velhos e debilitados. A hiena seleciona pela capacidade de suportar doença, pelo desgaste e pela resistência. Muitas vezes se alimenta de carcaças e caça presas exaustas após longos deslocamentos. Já a chita seleciona puramente por velocidade, sensibilidade neural e capacidade de arrancada imediata. Esses três predadores de topo formam juntos um sistema seletivo de múltiplas camadas, garantindo que as presas não sejam apenas numerosas, mas também fortes e variadas em estratégias de sobrevivência. A presença da chita também altera profundamente o comportamento das presas, não apenas no nível individual, mas no nível populacional e espacial. Gazelas e impalas ajustam seu uso do território de forma sofisticada. Evitam áreas totalmente abertas e planas durante o dia, quando a chita está mais ativa e tem sua maior vantagem. Em vez disso, preferem regiões de capim moderado, alto o bastante para oferecer algum esconderijo, mas baixo o suficiente para permitir visão longa e detectar predadores a centenas de metros. Esse comportamento não só reduz as chances de captura, como também distribui a pressão de caça ao longo do dia. O período diurno pertence à chita e às perseguições de alta velocidade. O crepúsculo e a noite pertencem ao leão e à hiena, com emboscadas e caça em grupo. Graças a essa divisão temporal, a savana mantém um equilíbrio maior entre os predadores de topo, reduz a competição direta e evita que uma espécie domine completamente. Sem as chitas, leões e hienas teriam que carregar toda a pressão de caça durante o dia, aumentando os conflitos entre eles e concentrando o impacto sobre determinadas presas. Por outro lado, a existência da chita ajuda a distribuir a caça por tempo e por tipo de presa, criando um sistema ecológico mais estável e mais diverso. A chita também atua regulando a competição indireta entre predadores. Ao focar em presas menores e mais velozes, geralmente com peso entre 20 e 60 quilos, ela reduz a pressão sobre presas maiores, como gnus, zebras e filhotes de girafa, que são a prioridade de leões e hienas. Isso diminui confrontos diretos entre grandes predadores, batalhas que muitas vezes resultam em ferimentos graves para ambos os lados. Ao mesmo tempo, mantém a diversidade de estratégias de caça dentro do ecossistema. A força coletiva do leão, a persistência oportunista da hiena e a velocidade individual da chita coexistem sem se anular. Pesquisas de campo em regiões onde as chitas entraram em declínio ou desapareceram registraram mudanças claras e preocupantes. Em algumas áreas da África do Sul, Zimbábue e Quênia, onde chitas foram intensamente caçadas ou perderam habitat com a expansão agrícola, as populações de impalas e gazelas aumentaram rapidamente no curto prazo. Porém, a qualidade física média dessas populações caiu de forma significativa. A proporção de indivíduos mais lentos, com reflexos fracos, mais suscetíveis a doenças ou com problemas genéticos aumentou de modo visível. Pesquisadores observaram mais gazelas incapazes de executar mudanças bruscas de direção como antes, ou que eram capturadas com mais facilidade em simulações de caça. Ao mesmo tempo, a pressão de caça se concentrou mais em leões e hienas, elevando a taxa de conflitos entre eles.
e em alguns casos levando ao declínio de uma das espécies por acúmulo de mortes e ferimentos. Um estudo de longo prazo na área de conservação de Ngorongoro, Tanzânia, mostrou que, quando a densidade de chitas caiu cerca de 40% na década de 1990 por causa de uma epidemia em leões, que afetou indiretamente as chitas por competição, a população de gazelas de Thomson aumentou 25% em número, mas a taxa de sobrevivência no primeiro ano caiu levemente, associada a uma qualidade genética inferior. Ecólogos concluíram que a ausência do filtro de velocidade reduziu a resistência geral das presas diante de outras pressões ambientais, como secas e doenças. Por isso, o papel ecológico da chita não está no número absoluto de presas abatidas. Esse número costuma ser muito menor do que o de leões e hienas na mesma região. Uma chita adulta precisa matar apenas cerca de 15 a 20 presas grandes por ano para sobreviver, enquanto um bando de leões pode matar centenas. O valor da chita está na qualidade da seleção. Manter as presas sempre próximas do limite máximo de velocidade, atenção e capacidade de resposta imediata. Ela representa um extremo do espectro evolutivo da savana, o extremo da velocidade pura, da perfeição no instante mais curto. E é justamente a existência desse extremo que torna todo o sistema mais estável, mais diverso e mais resistente às mudanças naturais, como se a própria criação tivesse colocado ali uma função que ninguém mais pode cumprir. As mudanças climáticas estão empurrando a savana africana ao limite, de forma silenciosa, mas implacável. O continente está aquecendo mais rápido do que a média global, com a temperatura subindo cerca de 0,3 degreus Celsius por década. O resultado é uma chuva cada vez mais irregular, secas prolongadas alternadas com enchentes extremas, incêndios mais severos e o fenômeno conhecido como woody encroachment. Arbustos e árvores invadindo as áreas de capim, se espalhando por grandes regiões. O aumento da concentração de CO2 favorece as árvores, plantas C3, mais do que as gramíneas típicas da savana, plantas C4, o que leva ao crescimento de moitas densas que bloqueiam a visão e reduzem o espaço aberto. Na Namíbia e em Botsuana, milhões de hectares de pastagens foram transformados em matas arbustivas ao longo dos últimos 50 anos. O delta do Okavango, que já foi um oásis verde e vibrante, agora enfrenta secas com a redução das águas vindas do Planalto de Angola. Mas as mudanças climáticas são apenas uma parte do problema. A maior pressão vem das ações humanas e das mudanças no uso da terra, que acontecem em um ritmo sem precedentes. A população da África subsaariana deve dobrar até 2050, aumentando a demanda por terra agrícola, criação de gado e urbanização. E a savana, que cobre quase metade do continente, se torna o alvo principal. Milhões de hectares de campos naturais são convertidos em plantações de milho, soja ou pastagens para pecuária industrial. Na África Oriental, áreas ao redor do Serengeti Mara são cortadas por estradas, cercas e assentamentos. No sul do continente, o Kalahari encolhe diante da expansão de fazendas comerciais. Essas transformações não apenas destroem habitat, mas também fragmentam o território. Bloqueiam os deslocamentos naturais dos animais e enfraquecem a diversidade genética. As próprias pessoas que vivem na savana também sofrem duramente com essas mudanças. Comunidades nômades como os Maasai, no Quênia e na Tanzânia, e os Himba, na Namíbia, por gerações coexistiram com o ecossistema, se movendo conforme as estações de chuva e seca. Mas, quando a terra é privatizada, cercas surgem
e o excesso de pastoreio se intensifica. Fontes tradicionais de água e pastagens desaparecem. A disputa por recursos aumenta. Agricultores ampliam lavouras e o gado passa a competir diretamente com a fauna selvagem por alimento. Em regiões fora das áreas protegidas, que representam mais de 76% da extensão da savana, seres humanos e vida selvagem passam a viver cada vez mais próximos e o conflito se torna inevitável. Quando o espaço aberto se reduz, as espécies que dependem de velocidade e visão livre são as primeiras a pagar o preço. A chita, o predador mais rápido do mundo, precisa de longas faixas de corrida, centenas de metros, e de um horizonte desobstruído para usar sua principal vantagem. Mas o avanço de arbustos densos diminui a taxa de sucesso nas caçadas, empurrando as chitas para habitats inadequados ou fazendo com que ataquem gado, o que leva a um confronto direto com as pessoas. Muitos fazendeiros armam armadilhas ou matam chitas para proteger bois e ovelhas, especialmente na Namíbia, onde existe a maior população de chitas. Mas mais de 90% delas vive fora das reservas. E o tráfico ilegal de filhotes, vendidos como animais de estimação da África Oriental para o Oriente Médio, agrava ainda mais o declínio. A população global de chitas, hoje, é de apenas cerca de 6.700 a 7.500 indivíduos adultos em 2025. Uma queda enorme em relação às dezenas de milhares do passado. Elas já desapareceram de mais de 90% de sua área histórica. E quando não há mais terra para a velocidade, o papel ecológico delas, filtrar as presas mais rápidas e manter populações saudáveis, também enfraquece. As pastagens ficam sob pressão, a qualidade genética das presas tende a piorar e o peso da caça se concentra em outros predadores, como leões e hienas. E, no meio dessa cadeia de efeitos, fica a sensação de que a savana inteira está sendo testada, como se até a criação estivesse pedindo equilíbrio antes que seja tarde demais. A batalha pela conservação hoje já não acontece apenas na savana. Ela acontece em salas de reunião, nas fronteiras entre países, dentro de sistemas jurídicos e em redes de aplicação da lei que atravessam continentes. A chita não precisa ser protegida por piedade. Ela precisa ser protegida por estruturas fortes o suficiente para impedir uma destruição organizada. Em Somaliland, uma das rotas de trânsito mais importantes do tráfico de vida selvagem, legisladores estão construindo uma nova base, o Código de Florestas, Vegetação e Vida Selvagem, FRWA, está sendo elaborado para criar um arcabouço legal mais rígido, onde caça e comércio ilegal deixem de ser tratados como crimes leves. Punições mais severas não miram apenas quem caça diretamente, mas toda a cadeia de intermediários por trás, os elos silenciosos e muitas vezes os mais perigosos. Em nível regional, essa guerra não pode ser vencida se cada país agir sozinho. O contrabando de vida selvagem não respeita fronteiras. E por isso, a lei também precisa atravessar fronteiras. A plataforma Twix surgiu como uma ferramenta para conectar agências de aplicação da lei na Etiópia e em Somaliland, permitindo o compartilhamento seguro de inteligência, a coordenação de investigações e a realização de operações de captura transnacionais. Em um jogo onde o crime se move rápido e em silêncio, a velocidade de resposta da justiça se torna vital. Mais ao sul, no Quênia, a luta para proteger as chitas acontece dentro da escuridão. Guardas florestais estão usando olhos invisíveis,
sistemas de câmeras térmicas combinadas com inteligência artificial, para detectar invasões a longa distância, mesmo em condições de luz zero. Essa tecnologia não substitui o ser humano, mas amplia o alcance da vigilância, permitindo que as equipes ajam antes que a armadilha seja montada, antes que o tiro seja disparado. Ainda assim, lei e tecnologia não conseguem ficar de pé sozinhas. Onde os programas de conservação têm melhores resultados, as comunidades locais não são excluídas da história. Elas se tornam parte do sistema de proteção, porque são elas que conhecem melhor o preço de viver ao lado de um predador rápido e, ao mesmo tempo, tão frágil. Quando o sustento é protegido, quando a lei é aplicada com justiça, o conflito diminui e a chita ganha mais espaço para existir sem se tornar alvo. Mesmo assim, é preciso dizer algo com clareza. Conservação não é uma promessa absoluta de sobrevivência. Mesmo com leis mais fortes, cooperação maior e tecnologia moderna, a chita ainda enfrenta limites impostos pela própria evolução. Baixa diversidade genética, alta mortalidade de filhotes, dependência total de espaços abertos. Não existe medida capaz de reverter completamente isso. O que a conservação moderna pode fazer é comprar tempo. Tempo para populações maiores se estabilizarem. Tempo para corredores ecológicos serem protegidos. Tempo para que os seres humanos decidam se uma espécie nascida para correr ainda terá lugar em um mundo que nós mesmos estamos moldando. E, se Deus permitir, esse tempo pode ser o suficiente. Curta o vídeo, compartilhe a jornada da chita com a Ona Wild e se inscreva para seguir com a gente nos próximos documentários, onde a natureza ainda encontra voz para contar histórias que o mundo está, aos poucos, esquecendo.